Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web para a UC de processos de fabricação convencional. Então, dando sequência, né, ao nosso conteúdo, né? Usinagem é um conjunto de processos que tem como objetivo principal transformar o material bruto em um produto com especificações e características pré-definidas em um projeto através da remoção de material. As operações de usinagem caracterizam-se como um conjunto de operações que podem ser realizadas por cada processo, seja ele tornear, fresar, mandrilar, retificar ou qualquer outro que tenha como característica de produção a remoção do material proporcionando diferentes características do produto. Exemplos, no processo de torneamento, as operações possíveis e devem ser serem realizadas, né? São facear, tornear externa, internamente o material, entre outras, né? Então, quer fazer uma rosca interna numa peça cilíndrica, show, vamos fazer com um torno. A rosca externa, né? Fazer um desbaste ali, de facear a peça, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer ali, principalmente para peças cilíndricas no torno. O nosso torneamento, né, é um processo produtivo que produz peças em movimento giratório. Lembrando que a peça fica presa na castanha e ela tem um movimento de rotação, gira. A ferramenta fica, não dá para dizer parada, né? Mas é como se fosse parada e ela movimenta de acordo com o avanço que você ajusta na máquina, né? Então, ó, processo produtivo que produz peças em movimento giratório através do desbaste e acabamento do material. Essa produção é feita através de uma ferramenta de corte, né? Lembra que a gente falou dos materiais, né? Muito provavelmente vidia, né? Que é o material da nossa ferramenta de corte, com geometria definida. Para que ocorra o processo produtivo de torneamento, é necessário que a peça gire em torno do eixo principal da máquina e que progressivamente a ferramenta avance sobre a peça, removendo o material. Aqui vocês estão vendo, né? A ferramenta vem avançando desde o início, né? Dessa peça aqui e vai adentrando ela e vai desbastando, né? Então ela vai retirando o material ali para diminuir, por exemplo, o diâmetro. Aqui tem a ferramenta, a peça, né? Ela avançando e o movimento de rotação da peça, né? A ferramenta que avança. Então, a gente primeiro seleciona a ferramenta de corte e acessórios adequados para a operação. Segundo, calcula os parâmetros de corte para as operações. Terceiro, né? Trava o acessório, fixa a ponta no mangote do cabeçote móvel. Fixa a ferramenta no porta-ferramenta e aproxima na ponta do mangote, conferindo assim o alinhamento da ferramenta. Então tem as imagens aqui embaixo. E posteriormente, né, à medida que ocorre o processo, é necessário verificar as especificações técnicas estabelecidas no projeto. E para isso deve-se acionar, né, o dispositivo de segurança da máquina e verificar as condições do instrumento e medir a peça. Então, profaceamento, né? É uma operação de usinagem comum aos diferentes tipos de peças que podem ser produzidas pelo torneamento. Ela consiste em produzir no material uma face plana que se deseja ou que seja perpendicular ao eixo da peça. Temos o torneamento externo e interno, que, né, o externo é a parte do processo produtivo que dará forma à peça produzida e consiste em movimentar a ferramenta paralela e transversalmente em relação ao eixo da máquina através dos movimentos de corte, de avanço e de penetração. No torneamento interno, também é produzido um perfil internamente no material, mas para que a operação seja realizada, é necessário que seja feita uma furação no material e esse furo deve ser o suficiente para possibilitar a passagem da ferramenta. E o rosqueamento, né? Então, as operações aí de rosqueamento pode ser realizada na superfície interna quanto na parte externa, né, de um material, produzindo roscas de diferentes tipos, tais como rosca métrica, Whitworth, dentre outras, sendo realizado no torno mecânico através de tarraxas, machos ou ferramentas de corte para o torno. Para iniciar o rosqueamento, é necessário dimensionar algumas medidas, como o diâmetro nominal da peça, a altura do filete, né, o passo da rosca e definir os parâmetros de corte adequados de velocidade, de corte e de avanço. Agora o nosso fresamento. Então, o treinamento a gente viu muito que a ferramenta, né,
Um segundo. No torneamento a gente viu que a nossa ferramenta fica de certa forma parada, né? E a nossa peça fica girando. Aqui no fresamento é diferente, né? A peça fica parada e a ferramenta que gira, né? Então, a fresagem é um processo de fabricação que produz peças com diferentes superfícies, planas e combinações destas. Esse processo utiliza a fresa como ferramenta de corte e os diferentes tipos dessas, né, possibilitam a produção de diferentes perfis de material. O processo produtivo de fresagem realiza as operações através do movimento combinado da rotação da ferramenta e do avanço da peça, diferente lá que quem rotacionava no torno, né, rotacionava era a peça e o avanço era da ferramenta. Aqui, né, rotação da ferramenta e avanço da peça, proporcionando a remoção do material, né, que é o desbaste. Então, dessa forma, um avanço movimenta a peça até que ela entre em contato com a ferramenta para remover o material. Esse movimento ocorre repetidas vezes até proporcionar ao material especificações definidas no projeto. Então, para o fresamento, né, fresar superfícies planas é a principal operação do processo produtivo de fresagem, que é comum a diferentes operações e produtos. A produção dessa superfície é o início de qualquer operação para a modelagem de um material bruto. Pensando nisso, suponhamos que seja feita uma superfície plana neste material e para isso será necessário seguir as seguintes etapas. Primeiro, a fixação do material na amostra, né? A gente precisa disso para manter também a ferramenta trabalhando na dimensão que a gente quer. Depois, a gente fixa a ferramenta, realiza a fresagem e aqui, por último, já tem um bloco com a superfície plana. E outra que é fresagem de superfície plana perpendicular a uma superfície de referência. Esse tipo de operação, né, compõe as operações básicas do processo produtivo de fresagem, pois é através dela que se obtém o esquadrejamento de um material bruto, né, ou seja, produz um bloco com faces planas e perpendiculares entre si. Então, para produzir as superfícies de modo que sejam planas e perpendiculares entre si, precisa-se tomar como referência uma face plana, né? Então, ó, vamos imaginar a continuidade do processo anterior e utilizar, né, a face plana produzida como referência para a próxima. Feito isso, deve-se fixar a peça novamente na amostra, de modo que a face plana usinada, né, esteja posicionada paralelamente ao mordente fixo da amostra. Deve-se observar a posição da ferramenta em relação à peça, deixando-a posicionada para iniciar a operação, seguindo o seguinte passo. Então, fixa a peça na morsa, né? Depois verifica a superfície em esquadro, demonstra a face plana e a face plana perpendicular, e com isso a gente tem um bloco com faces planas e perpendiculares. Outro é o fresamento de superfícies inclinadas, né? Aqui não precisa ser só plano, a gente pode plano, 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 mas inclinado também dá para fazer, ó. Então, né, mesmo a superfície inclinada tem como característica uma superfície plana, pois a superfície inclinada é produzida tomando-se como referência uma superfície plana. Essa operação pode ser realizada de duas formas diferentes, podendo ser através da inclinação do cabeçote vertical ou da inclinação do acessório morsa, quando o mesmo possui essa característica. A primeira usinagem, né, que é essa figura aqui que a gente tem, que é a inclinação do cabeçote vertical, deve-se verificar a inclinação desejada da peça para transferi-la ao cabeçote quando se produz a superfície através da inclinação da morsa. Faz-se de modo a transferir a inclinação desejada para o acessório. Então, feita a inclinação do cabeçote vertical ou morsa, inicia-se a remoção do material, seguindo o mesmo procedimento que se utiliza na obtenção da superfície plana, né? Ou seja, penetrando progressivamente a ferramenta sobre a peça até alcançar a especificação desejada. E para fresagem de ranhuras, né? Fresagem de ranhuras pode proporcionar a um material canal de diferentes perfis. Esses perfis podem variar de acordo com o perfil e posicionamento da ferramenta em relação à peça. As ranhuras geralmente são retas, mas também pode se apresentar em forma de T, em forma de V, em forma de U, trapezoidal e outras formas, né? Então, para produzir essas ranhuras é necessário utilizar o deslocamento por coordenada
para que o perfil seja feito no lugar especificado do material. Essa coordenada é puxada de modo a tangenciar a lateral da ferramenta na superfície de referência da peça, deslocando o valor equivalente à soma da cota do desenho mais o diâmetro da ferramenta utilizada. Feito esse posicionamento, né, da ferramenta em relação à peça, deve-se seguir o mesmo procedimento para a remoção do material, avançar a mesa, né, no eixo Z, o necessário para a ferramenta penetrar na peça de acordo com as especificações. Então, a gente passou o torneamento, torneamento, frisamento, agora o mandrilamento, né? Que é um processo de usinagem que possui um conjunto de operações que objetivam produzir na parte interna da peça uma superfície em revolução, cilíndricas, cônicas, esféricas e radiais com bons acabamentos. Esse processo faz uso de uma barra de mandrilar com uma ou duas ferramentas de corte fixadas na extremidade, posicionada em ângulos determinados de acordo com a operação de mandrilamento. Aqui, se for um mandrilamento cilíndrico, né? Essa operação consiste em produzir um furo cilíndrico com maiores precisões que em outros processos. Então, no mandrilamento, a ferramenta e o eixo de rotação da máquina coincidem. Para o mandrilamento cônico, né, a ferramenta está posicionada de modo a coincidir seu eixo com o eixo de rotação da máquina, produzindo perfis com inclinações e conicidades que são geradas variando o posicionamento da ferramenta de corte no mandril ou utilizando um mandril específico para gerar superfícies cônicas. Temos o mandrilamento esférico, né? Nessa operação é possível produzir não só perfis esféricos, mas também algumas superfícies especiais que podem ser uma combinação dos outros tipos de mandrilamento que conhecemos. E o radial, né? Que é uma operação que produz faces planas e perpendiculares ao eixo da máquina. Seguimos, temos a retificação, né? Que consiste em um conjunto de operações que possibilitam a obtenção de características específicas em um material pré-usinado, podendo ser realizada em peças com superfícies de revolução, assim como em peças de superfícies planas e planas inclinadas. Esse processo garante, né, o produto maior precisão nas tolerâncias especificadas e melhores acabamentos através da remoção de pequenas quantidades de material. O processo produtivo de retificar pode acontecer de duas formas: retificação cilíndrica e a retificação plana. Então, na retificação cilíndrica, são usinadas peças com formato cilíndrico, tendo a opção de retificar superfícies cônicas, podendo ser interna e externamente em peças de diferentes perfis e no faceamento. Enquanto na retificação plana, a operação realizada é a retificação de superfícies planas inclinadas, rebaixas e variações que se baseiam no perfil da peça. Então, aqui vai ter o passo a passo para a gente retificar as superfícies planas, né? Antes de iniciar uma operação de retificação, deve-se, né, verificar o rebolo, os dispositivos de segurança da máquina e os parâmetros serão utilizados no processo. Esses procedimentos são comuns, né, ao processo produtivo de retificar. Aqui seguem as etapas. Temos também, né, a retificação de superfícies cilíndricas e cônicas, né? Todo processo de retificação, seja ele cilíndrico ou plano, deve ter em comum os procedimentos iniciais já citados na retificação plana. Esses procedimentos proporcionam ao operador mais uma garantia de qualidade e segurança no desenvolvimento de processo. As etapas para retificar superfície em revolução, cilíndrica ou cônica, são similares, né? A diferença principal das operações está no ângulo de posicionamento da mesa em relação à superfície de corte. As operações de retificar superfícies cilíndricas dentro do processo produtivo acontecem através dos passos, né? Então tem a sequência para esses tipos de passos também que são realizados. Além disso, temos a eletroerosão, né? O processo produtivo de eletroerodir, né, consiste em remover material
a partir de descargas elétricas, dando forma, dimensão e acabamento aos materiais. Esse processo é muito utilizado tanto para obter cavidades complexas de moldes, como perfis de ferramentas de estampagem e pode ser realizado de duas formas. São elas eletroerosão a fio ou e por penetração. O segundo, então nós temos eletroerosão a fio e por penetração. Então, a eletroerosão, né, consiste basicamente no desgaste do material até que ele adquira a forma e dimensão determinada pelo projeto. As operações desse processo são complexas e envolvem diferentes parâmetros para que as especificações sejam alcançadas. Para que o processo seja realizado, é necessário que a ferramenta e a peça sejam bons condutores de eletricidade, né? E que durante esse processo utilize um fluido dielétrico. Possui característica isolante, né? Ou seja, não conduz eletricidade, auxiliando na remoção das partículas erudidas. Então, baseado nos conceitos básicos apresentados anteriormente, vamos entender como se dá o processo produtivo de eletroerudir em um material por meio, né, da penetração ou com utilização do fio ionizado. Então, por penetração, né? Então, nesse processo é utilizado um eletrodo com formato do produto a ser obtido. Esse eletrodo, né, pode ser produzido pelos processos de tornear, fresar, a depender das características. Feito isso, né, e seguindo os procedimentos de segurança, a gente vai acionar a máquina, depois transferir, né, os parâmetros de processo para a máquina, os quais auxiliam na regulagem da operação de modo que a peça se desgaste mais que o eletrodo. Vai controlar a vazão do fluido dielétrico sobre a peça, aproximar, né, o eletrodo e peça para iniciar o processo e depois desligar, limpar a máquina e verificar. E aqui a nossa eletroerosão a fio, né? Diferente da penetração, ela utiliza um fio ionizado para realizar a operação e consegue produzir superfícies complexas com exatidão. Então, a operação acontece à medida que o fio percorre constantemente o material, agregando-lhe, né, as características especificadas. Essas especificações são controladas durante o processo através de um computador e para que a operação seja realizada de forma eficaz e eficiente, né? Tem as etapas: aciona a máquina, ajusta o parâmetro, verifica a polaridade dos elementos envolvidos, posiciona o fio, né, no orifício da peça, aciona, né, o fluido no processo de eletrolysão a fio, geralmente é água deionizada com o fluido e inicia o processo. Então, a eletrolysão, né, a fio realiza a erosão do material através de sucessivas descargas elétricas que acontecem entre a peça e o fio de forma constante à medida que ele percorre a peça, definindo as especificações de projeto. Essa operação, né, é mais utilizada quando se deseja obter matriz e punções de perfis complexos para ferramentas de estampo. E o outro, né, aqui para a gente encerrar nosso web é a furação, né? O processo de usinagem consiste em produzir cavidades cilíndricas ou cônicas em um material. Essas cavidades, né, são geradas através de máquina furadeira com a ferramenta de corte broca. Então, tem a furação em cheio, né, produzir a cavidade removendo todo o volume do cavaco existente naquela área. Tem a furação de centros, né, consiste em uma operação que realiza furos que servirão de guia para furações posteriores. Tem a escalonada, né, consiste na produção de furos rebaixados ou produz dois furos, né, com diâmetros diferentes e determinada profundidade. E a trepanação, né, consiste em produzir um furo através da remoção de cavaco em uma área em formato de anel, deixando, né, ao final do processo um núcleo maciço. Certo? Então, posteriormente, a gente vai entrar nos processos de fabricação. Aqui os de usinagem que a gente já viu, depois os de conformação mecânica e de união de peças. Certo, senhores? Então, né, desejo aí que continue estudando, né? Bons estudos a todo mundo e até a nossa próxima web. Fiquem com Deus aí.
Até mais.